Oi, gente. A demora de Paulo Gonet de apresentar as denúncias contra Bolsonaro vem irritando os democratas desse país há bastante tempo. E para completar tudo agora, o Paulo Gonet foi visto numa foto, num almoço, com a participação do deputado federal Ricardo Salles e até um advogado do ex-comandante da Marinha que está indiciado por golpe. Tá lá na foto, com o Paulo Gonet. Aparentemente essas figuras são muito amigas, Eu nunca me esqueço, da Damares Alves, e da Bia Kicis elogiando a indicação do Paulo Gonet. E naquela época eu já avisava que não era uma figura totalmente confiável. Eu continuo torcendo para que ele apresente a denúncia o quanto antes. Mas, e ele falou recentemente que vai agir com firmeza na defesa dos valores democráticos, enfim. Mas a demora parece não sugerir isso, Vamos ver aqui o comentário da Daiane Santos e do Renato Aroeira, duas pessoas que eu tenho muito respeito, e aí eu vou trazer também os meus próprios comentários sobre isso. Vamos lá. Essa foto me indignou, assim, me trouxe umas pulgas atrás da orelha. Vou a partir da postagem feita aqui por um advogado que fez um almoço que contou com a participação de ninguém menos que o PGR, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Vou colocar aqui a postagem feita no X para a gente ver aqui e a gente comentar. Eu quero te ouvir a sua opinião, se você fica com a mesma impressão ruim que eu fiquei. Tá aqui, ó. O Ronald Bica, Esse é o personagem que fez a postagem, é um advogado. Sócio aqui, a gente já vai entender de quem. Aí, na postagem diz aqui, almoço em nosso escritório com os amigos Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ministro Marco Aurélio, ministro Ives Gandra, ministro Roberto Doring, deputado federal Ricardo Salles, doutor Pedro Gordilho, senador Demóstenes Torres, príncipe Dom Gabriel de Orleans e Bragança e amigos em homenagem ao doutor Ibsen Noronha, professor da Universidade de Coimbra. Então, tá aqui a foto, vou colocar ela na tela maior. O Ives Gandra aqui. Sorridente, o Ives Gandra, o Salles, Ricardo Salles, um almoço com gente que a gente sabe o que fez no verão passado. Sim, mas a gente sabe. A gente sabe. O nosso lado sabe. Exato, e o procurador Gonet não é exatamente uma pessoa do nosso lado. Ele pode ser um ótimo mas eu queria entrar aí. Não, mas ele não é definitivamente um de nós engajado numa militância, numa direção específica da sociedade. Não. Ele é um homem típico da democracia burguesa, que é aquele negócio que virou um encargo para a gente. Se ele fosse, e aí por isso que eu quero entrar nisso, amanhã vai estar aqui com a gente o professor Felipe Mendonça, para a gente entrar justamente nessas questões. Tem as implicações jurídicas. Eu não ele sei se é o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República é um só, Mas você ele falou o seguinte. Indicado o nome. Ele, pela função que exerce, e diante de tudo que a gente sabe que está nas mãos dele, que está se discutindo do ambiente político, não deveria, se eu estivesse neste cargo, meu papel é dizer, abstenho de almoços com amigos em qualquer lugar, não faço fotos, porque eu estou numa posição agora que está acima da minha função e das minhas amizades e dos meus interesses. Esse é o papel que, na minha cabeça, por exemplo, um professor que dá aula, recebe presentinhos e mais presentinhos de alunos, e começa a aparecer uns presentes assim, bem caros, umas garrafas de uísque, uns negócios bem caros, você fala, bom, peraí, vou parar, porque isso aqui, por mais que seja um carinho de um aluno, que seja, estou falando da faculdade, tá? Um aluno que tem uma grana, vai lá me dar um vinho, pode as pessoas interpretarem de forma errônea, que a nota que ele teve de forma legítima, pode estar sendo usada porque ele me dá presentes, ele agrada e me faz isso. Eu não posso, mesmo nessa condição e nessa gentileza, eu não posso dar essa margem. E a desconfiança em relação ao Gonet cresce por motivos óbvios. A foto não quer dizer que ele está combinando com o advogado do ex-comandante da Marinha, mas fica suspeita. As pessoas ficam suspeitas. E ele alimentando essa suspeita com esse tipo de evento. Óbvio, mas enfim. Estou citando um caso corriqueiro de um professor em sala de aula, porque ele tem que entender que a função dele, naquele cargo, tem um papel e que não pode restar dúvidas, suspeitas sobre tais comportamentos, Mas não tem sido o comportamento de autoridade brasileira em nenhum dos escalões. Não pois É assim, se você defende que essa seja a maneira,
Acho que seria interessante, mas você teria que ter uma norma de conduta interna dizendo isso. É o que todos Mas eles são é negados do ética. ponto de vista jurídico. Mas A é ética é um negócio assim, precisa conhecer todos os fatos antes de entrar no terreno da ética. Eu não sei quem é o professor homenageado. Pode ter sido um professor, vários ali são advogados, eu acredito. Sim. Pode ter sido um professor que, de uma forma ou outra, foi importante. Aí você é convidado, você vai no lugar, chega lá, tem o desprazer, como já aconteceu comigo, de encontrar o Ricardo Salles. Não esse especificamente, mas outras pessoas. Você faz cara de paisagem, protocolarmente, Vou e vai para sua embora. vida. Se Vou eu tivesse embora. um cargo onde, por exemplo, digamos assim, se eu encontro como procurador da República um sujeito que tem um processo na minha gaveta, eu peço licença e vou embora. Ele tinha que ter ido porque estava o advogado do ex-comandante da Marinha lá, que é um adversário em um processo legal. Porque esse comandante da Marinha está indiciado pelo golpe. Então, ele, pegando o exemplo do Renato Aroeira, era para ele ter ido embora. Quando ele viu esse advogado lá, ele disse, olha, lamento, mas não vou poder ficar, porque nada contra a pessoa humana do advogado, pode ser uma pessoa super simpática e tal, mas estamos em lados opostos em uma questão muito séria do país e não vai pegar bem que eu fique aqui, não é? Não vai pegar bem. Seria o mínimo, né? Mas enfim. Licença e vou embora. Exato. Mas porque não é o hábito. Tá em jogo ali, né? E eu acho que assim, se a gente quer que isso aconteça, a gente tem que estabelecer as normas para isso. Na verdade, Daiane, eu acho o seguinte, por que eu estou tão relutante em te apoiar incondicionalmente? Porque eu acho assim, a gente é encapsulado e armadilhado de muitas maneiras no cotidiano. Como nós não estamos numa sociedade que seja muito civilizada, eu entendo quase que o clima guerrido que está colocado. Mas como eu falei, ele não é um de nós. Ele não é um de nós. Ele também não é um exatamente do lado do Salles. Tanto é que ele foi escolhido, foi indicado, foi escolhido e aprovado e tal. O que eu acho é que ele é um dos representantes do centro da democracia burguesa, centro-direita, não existe realmente centro, e assim por diante. Indicação de Gilmar e Alexandre, inclusive, nos acordos e negociações de uma enorme e amplíssima frente ampla e tal. Se fosse um governo nosso, eu acho que certamente havia critérios mais específicos e mais exigentes. A esquerda costuma ser muito firme nos compromissos e tal. Mas não é. É um governo de gente da democracia burguesa, coisa que a gente acaba tendo o desprazer de ter que defender a todo canto, sendo que eu sou um crítico, quase um inimigo, um adversário da democracia burguesa pelas limitações dela. Eu sou um socialista, eu acredito em outro tipo de organização social. Ao suportar, a gente tem que suportar essa coisa. O próprio Lula, se fosse encapsulado numa situação dessas, agiria com a maior civilidade, ficaria até o final e iria embora. Difícil, porque hoje em dia ele é presidente da República, ele decide se ele quer ser armadilhado ou não. E muitas vezes ele vai para um lugar que ele sabe que é fria, mas ele vai porque ele confia muito no taco dele e tal. Mas o Lula a gente confia. E no Gonê a gente não confia realmente. A gente tem a confiança transitiva. O Lula confiou e, portanto, vamos confiar também. Mas, a princípio, não temos nenhum motivo para confiar no Gonê, sendo um homem de centro, um procurador que, na verdade... Eu acho que é importante não chamar ele de centro-direita apenas. Aqui eu vou ter uma divergência com o Renato Aroeira. O Gonê, nas pautas culturais, é um cara extremamente conservador. Ele é de direita nas pautas culturais de verdade. Se ele tem uma dimensão republicana do ponto de vista das instituições, é o que o Lula e seus assessores acreditam. É o que acreditam o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Eu não sei. E para mim isso daí vai se provar no correr dos fatos. O que eu sei é o conservadorismo cultural, que não é leve, é grande, mas enfim. Não corre atrás a não ser que seja espicaçado e assim por diante. O problema de tudo isso é que agora as pressões sobre o caminho do que ele vai fazer vai ficar sob suspeita. Você percebe o meu ponto? Qualquer ação, por exemplo, se ele livrar alguém muito gravemente desses processos, ele vai falar, ora, né, meu camarada Gonê? Eu não... O comandante da Marinha vai ser... O processo do comandante da Marinha, assim como o processo envolvendo o Bolsonaro, vamos ter que observar muito de perto. Porque se ele não apresentar todas as denúncias contra o ex-comandante da Marinha, vai ser absolutamente normal as pessoas dizerem, mas claro que não, você estava lá, amiguinho, muito amigo do advogado do ex-comandante da Marinha. Repare a situação que o Gonê acabou se colocando, né? Enfim.
Eu não sei se eu falaria isso, eu também, de novo, ia querer todos os fatos, mas eu acho o seguinte, dificilmente o Gonê vai, ainda mais depois disso, dessa sua suposição, ele também deve pensar nisso. Depois desse encontro aqui, eu vou ter que bater com mais força até na cabeça dessas mulas para poder... Porque ele, apesar de sair sorrindo na fotografia, há algo de amarelo naquele sorriso, porque qualquer um de nós, nas companhias, ficaria muito constrangido. O sorriso sai amarelo, sai feio. Mas eu insisto, Dario. Aí eu não sei, Renato. Aí eu não sei o que tá na cabeça do Gonê, eu não sei o que tá na cabeça dessa gente. Eu não sei. O que eu sei é que pegou muito mal. E o que eu sei é que levanta suspeitas. Eu não vou fazer afirmações, mas que levanta suspeitas das amizades. Tem aquela famosa frase, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? E você não me veria andando alegremente ao lado do Ricardo Salles. Vou contar uma coisa para vocês. Eu uma vez tive a oportunidade de ir para um evento que teriam figuras da política, né? Ligadas a uma figura que eu abomino. Não vou nem dizer o nome de quem é. Eu não fui. Quando eu fiquei sabendo que o cara podia estar lá, eu disse, não vou. Porque se eu tivesse lá nesse jantar e ele estendesse a mão para apertar minha mão, eu não ia apertar a mão. Sabe? Eu ia virar a cara. Eu não ia querer tirar foto com essa figura. Porque eu abomino. Eu não ia maltratar, xingar. Claro que não, eu sou um cara civilizado. Né? Se dissesse boa noite, eu talvez até dissesse boa noite, mas não ia apertar a mão. Não ia querer tirar foto com essa figura. Não ia querer estar perto. E preferi não ir, sabendo que podia estar lá. Mas isso sou eu, né? E eu não tô com cargo nenhum, é só como professor, influenciador, enfim. Mas enfim, vamos ver os próximos detalhes dessa história. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador, ou faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado, ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.